Fala Minas vai mostrar agora que a tragédia, com as chuvas no Rio Grande do Sul, além de mobilizar milhares e milhares de doações em todo o país, também despertou o voluntariado. Aqui de Varginha, por exemplo, 3 funcionários do SISU-SAMU, que é o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro-Região do Sul de Minas, eles integraram a equipe de apoio do Ministério da Saúde na operação lá no Rio Grande do Sul. A equipe composta pelos técnicos de enfermagem Priscila Aparecida Moraes e Hamilton Gonçalves Dias Júnior, juntamente com o enfermeiro Mário Lúcio Rezende Ferreira, foram, através da Força Nacional do SUS, do Ministério da Saúde, atuar como voluntários nessa região afetada aí por essa forte enchente. Ao todo, os profissionais do SAMU atuaram por 15 dias nessas regiões aí como voluntários. Eles já estão de volta aqui ao sul de Minas e por isso 2 desses 3 voluntários estão aqui hoje comigo no estúdio do Fala Minas. Vamos saber como foi passar por essa experiência e eu já agradeço aqui de antemão, Bem-vindos então Hamilton e bem-vindos Mário Lúcio. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com você, a gente poder contar um pouquinho como que foi essa experiência lá no Sul. E aí? Uma satisfação enorme a gente trazer um pouco do que nós fizemos lá no Rio Grande do Sul para compartilhar com a população do sul de Minas. Legal. Mário Lúcio, conta pra gente, Você como enfermeiro já tinha vivido, vivenciado, passado por uma situação como essa que vocês encontraram lá no Rio Grande do Sul? Não. Embora eu já trabalho com atendimento de emergência já há muitos anos, mas essa experiência foi uma experiência diferente, nós encontramos situações, deparamos com pessoas vítimas da enchente, com relatos muito emocionados, que isso mexeu bastante com todos nós. Tá? Você atuou em quais cidades lá no Rio Grande do Sul? Atuei diretamente em Canoas, lá a gente tinha duas frentes de trabalho, que era um hospital de campanha e mais a atuação direto nos abrigos. Tá? É uma equipe volante que vai direto nos abrigos em atendimento das pessoas que estão ali abrigadas. Legal, a gente está até acompanhando no ar algumas imagens que vocês passaram aqui para a gente poder exibir aqui hoje. A gente está até vendo, esse uniforme aí era um uniforme azul que já demonstrava que era dessa força-tarefa aí do SAMU, o Hamilton? Exato. A Força Nacional do SUS, ela surgiu em 2011. E ela veio para suprir essas demandas em grande catástrofe, trazendo os profissionais de saúde para poder atuar. Nós tivemos a oportunidade ímpar de participar, foram só 24 de Minas Gerais, dos 365. Então, para nós ter sido escolhidos pela nossa instituição e representar Minas Gerais e o sul de Minas, foi assim de grande satisfação para a gente poder levar um pouco de conforto e profissionalismo para eles. E aí tira uma dúvida que a gente sempre, quando fala em voluntário, a gente as pergunta também a situação em que vocês se encontravam lá, Porque a gente sabe que vocês foram atuar, foram trabalhar, levar apoio, levar esse conforto, como o Hamilton disse, mas e para dormir, para comer, para tomar banho, como que funcionava essas situações? Porque são dúvidas que todo mundo em casa eu acho que tem. Ok, como nós fomos para trabalhar junto com a Força Nacional, então já tem uma equipe de apoio que estava lá para que nos receberam e direcionou em relação ao alojamento, Nós ficamos no alojamento do Hospital Universitário e a alimentação também era feita através do Hospital Universitário. Entendi. Hamilton, conta pra gente, você também ficou nessas mesmas cidades, Canoas, Sim, que o Mário ficou? Quando nós chegamos lá, foram divididos em 4 linhas de ataque, que foi Novo Hamburgo, Porto Alegre, São Leopoldo e Canoas. Canoas foi a parte mais afetada. E lá distribuíram as equipes e nós tivemos a oportunidade ímpar de atuarmos juntos. Então nós somos cerca de 30 pessoas para lá, porém o Mário ficava numa equipe, eu ficava em outra equipe e a gente trabalhava no H-Camp, que é o hospital de campanha, que é uma tenda que é montada com a estrutura mínima possível para a gente poder dar assistência e um ponto fixo, como se fosse um posto de atendimento, onde ficava próximo do acampamento, da área de acampamento das pessoas. Ao invés deles irem até o hospital de campanha, nós ficávamos mais próximos e eles iriam até lá para serem atendidos.
na parte de estabilização dos diabéticos, dos hipertensos, dos pacientes que precisavam de fazer curativos. Então, nós colocamos pontos estratégicos para facilitar para eles lá. E a gente sabe, né, são 15 dias ali, claro que vocês também corriam riscos, né, principalmente eu acho que pelo contato com a água, né, pela questão da leptospirose, eu claro, imagino que vocês tenham tomado todos os cuidados, mas o que as famílias de vocês pensaram, né, quando vocês receberam esse convite, foram escolhidos, né, por essa força nacional aí do SUS para ir até o Rio Grande do Sul nesse momento tão difícil lá para a região? Então, teve assim, por parte da família, uma preocupação em relação aos riscos, né, da nossa profissão, mas não faltou apoio dos familiares, né? É uma missão nobre, uma missão humanitária que a gente estava levando atendimento para essas pessoas lá. Então, assim, o apoio foi o apoio total, tanto da família como dos nossos colegas das instituições que nós trabalhamos também. Com você também, família falou, não, pode ir, a gente vai ficar com um pouco de medo, mas pode ir. Como é que Olha, foi? quando começou, eu comecei a observar, ver as catástrofes lá. Só que quando nós somos profissionais de saúde, a gente não atua na linha vermelha, na zona vermelha. Então eu já avisei para minha família que o local que a gente estaria atuando era um local mais tranquilo, a gente chama de zona fria. Então a gente estava bem longe da onde foi o incidente. Então as pessoas deslocaram até um local onde foi montada uma estrutura de atendimento médica. Já de segurança, né? Porque a gente, quando fala de estrutura médica, tem que ser um local para oferecer segurança. E nós, por exemplo, nós não ficamos expostos aos riscos, nós não entramos na água. Isso é serviço do Corpo de Bombeiros que estava lá prestando essa assistência. E nós ficávamos mais na retaguarda para receber as pessoas e cuidar delas. Então, eu coloquei para eles que o local que a gente estava era um local bem seguro, tranquilo, que a gente tinha um local para a gente poder pernoitar, alimentação bem diferente das pessoas que estavam indo como voluntários aleatórios que ficavam expostos aos riscos. Nós não, nós somos como uma instituição do governo federal, amparada pela nossa instituição SAMU, que nos desse um amparo total. Então, ou seja, nós somos com toda proteção para a gente poder atuar e fazer a nossa função de cuidar, que é a nossa arte de enfermagem. Legal. O Mário falou uma coisa que me chamou a atenção, né, com relação a esses relatos, né? Imagino que vocês tenham ouvido muita coisa. O que vai ficar marcado para você, assim, com relação a algum atendimento que você fez lá que te chamou a atenção? O atendimento da equipe volante diretamente nos abrigos se iniciou porque os pacientes estavam uma demanda espontânea indo para o HCamp muito descompensado clinicamente. As pessoas saíram de casa sem nenhuma medicação, então o paciente diabético, hipertenso, epilético não tinha nenhum tratamento. E eles não tinham como buscar esse tratamento na cidade porque o sistema de saúde lá estava colapsado. Então a missão, o nosso trabalho foi ir diretamente nos abrigos e identificar esses pacientes que estavam precisando desses cuidados. E a primeira visita que eu fiz no abrigo foi numa ala que só tinha autistas, tanto adultos como crianças autistas. E isso chamou muita atenção, porque eles deixaram a casa deles de uma maneira muito abrupta, né? Então isso aí, o ambiente que eles estavam ali, mexia diretamente com eles. E chamou muita atenção. E até porque a gente sabe, né, gente, que autistas, eles normalmente são mais seletivos. Alguns autistas têm muito problema com barulhos, que eles têm costume já com as coisinhas dele. Eu me lembro também numa das reportagens que eu vi, uma mãe teve autorização para voltar junto com o Corpo de Bombeiros e Defesa Civil até a casa, que estava alagada, mas para ela tentar recuperar um ou outro pertence dos 2 filhos autistas dela, para eles se sentirem um pouco mais confortáveis, ter um pouquinho mais de acalento naquele momento de tanta perda e de tanta dor para aquela família. Então eu imagino mesmo, Mário, quanto deve ter sido, né, impactante para você esse ambiente com autistas. E eu quero ver com você também, Amil, teve algum, né, depoimento, alguma conversa ali que te falou, olha, isso aqui vai ficar guardado para o resto da minha vida? Durante o início, eu vi pela televisão uma mãe que perdeu uma criança. E elas eram gêmeas. E eu tive a oportunidade de atender a mãe e a criança no hospital de campanha. E eu também trabalho como guarda-vidas e no dia que eu vi, eu fiquei me imaginando eu atuando na cena
e eu poder ter resgatado a filha que ela perdeu. Elas tinham 5 meses, quando subiram no barco, o barco virou, uma afogou, a mãe conseguiu segurar a outra, e eu ver aquilo na televisão, e eu tentar imaginar, eu atuando, e eu assistir a criança direto, para mim, na hora que eu vi a criança, eu lembrei da cena, e eu pensei, ô Senhor, por que eu não estaria nesse local na hora, para eu poder mergulhar, já que eu trabalho como guarda-vidas também, e resgatar essa criança para devolver para essa mãe, para ela não ter a dor. Porque o presente dela, no Dia das Mães, foi ter encontrado o corpo da filha e poder enterrar. Então, assim, eu já saí daqui marcado, e inúmeras pessoas eu não imaginaria nunca em atender ela. A criança, que ela foi para lá, que ela teve internação por problema de pneumonia, e voltar no posto de atendimento e eu deparar com a mãe e com a criança. Então eu pedi muita sabedoria para Deus, para eu poder dar uma palavra de conforto para ela, sem relembrar, mas nunca esquecer da filha, porque filho nunca deixa de ser filho, mesmo depois de morto. Então me marcou muito isso. Muito impactante aqui, né, gente? Olha só. Como eu disse na abertura desse bloco, né, também teve uma mulher nessa força-tarefa representando aqui o sul de Minas, a Priscila Aparecida Moraes, que é técnica, né, de enfermagem. Ela participou dessa força-tarefa, inclusive é ela quem aparece aí pra gente. Ela gravou um vídeo para contar um pouquinho dessa experiência. Vamos acompanhar. Então a gente atendia as pessoas que procuravam, né? As pessoas que às vezes tinham tido contato com a água, as pessoas estavam, conforme a água vai baixando, retornando para os seus domicílios para ver o que restou, para tentar limpar. Então a gente atendeu muitos ferimentos, traumas, também aplicamos vacinas e também muitas orientações, né? O pessoal procurava, a gente orientava, olha, ao ter contato, vamos ter cuidado, vamos usar botas, vamos usar luvas, né? Tudo que for possível para vocês se protegerem. Então, assim, foi um trabalho, falar dessa missão, desses 15 dias, é até difícil verbalizar o sentimento que a gente teve lá, porque é muito gratificante a gente poder sair daqui de Minas, uma cidade pequena onde eu resido, estava vendo tudo pela TV e poder ter a oportunidade de levar o nosso auxílio para lá, né? A gente acompanhou aí, sem palavras, né? Eu tô assim até com a voz mais embargada, porque eu fiquei imaginando nessa situação que o Hamilton contou aqui pra gente. Essa mãe, né, ela foi notícia nacional, né, essa mãe com as filhas gêmeas, né, de 5 meses, e isso foi muito chocante, porque elas haviam sido resgatadas e teve um problema ali, né, a força da água estava muito forte, a água estava parecendo um mar aberto mesmo, né, do rio lá, e o barco acabou virando e uma das bebês dela acabou, então, se afogando, não teve essa oportunidade de ser salva. Então a gente não faz ideia, né? Quando a gente fala de enchente, a gente está acostumado aqui com algumas enchentes na nossa região, mas não dessa proporção. Então quando a gente vê isso na televisão, realmente é algo que impacta para todo mundo, né, Hamilton? Eu sou de Belo Horizonte e eu morava numa região que tinha muito alagamento. E eu sou filho de bombeiro, então eu nasci criado nesse meio. E eu lembro de eu ajudar o meu pai a retirar crianças, a retirar a família quando eu era menor. E isso me instigou muito a querer dar o meu melhor quando eu tivesse maior. E não nessa proporção igual nós vimos lá. Em Belo Horizonte a gente tinha vários alagamentos. Eu, pelo SAMU, participei de vários atendimentos e vários resgates. Mas esse foi, o quantitativo foi maior. As pessoas, as famílias... não estavam esperando, foi algo de repente, não foi nada assim anunciado. Eles foram pegos de surpresas, as histórias, a água estava a 40 metros e eu fui deitar e dormir e quando eu assustei, quando eu coloquei a mão, a água já estava nivelando na minha cama. E saí para onde? Tudo apagado, água de um lado, água do outro. Então foi muito chocante, até para a gente como profissional, que a gente já atua no dia a dia. Eu nunca vou acostumar com a tristeza de alguém. Sempre vai ser algo que vai me marcar, porque a tristeza dele é o meu sofrimento também. E a gente está ali para poder cuidar deles. Então foi muito impactante para a gente, mesmo à distância
E a hora que nós chegamos lá, o impacto foi 10 vezes maior do que nós vimos na televisão. Respirar, porque, Mário, conta pra gente, né? Você como enfermeiro, você trabalha com urgência, né? Igual vocês estavam falando. Quais foram os casos de maior gravidade lá que vocês chegaram a atender? De ferimentos? O que chegou para vocês lá? No HCamp, como os pacientes, como eu já havia dito, estavam muito descompensados por falta de medicação, então estava chegando um paciente muito grave, paciente com cetoacidose diabética, nós atendemos parada cardiorrespiratória, edema agudo de pulmão. Então, assim, foram atendimentos clínicos muito graves, no caso, mas a equipe estava preparada para esse atendimento, tá? E também a parte psicológica. Teve um aumento significativo nas crises de ansiedade, nas tentativas de autoextermínio. Então, isso também é um problema de saúde pública muito grave que a gente tem que estar atuando e oferecendo conforto para essas pessoas. Assim como o Hamilton, né? Essa é uma experiência que transformou ali um pouco da sua vida pessoal, sua carreira também? Com certeza. Uma missão humanitária, igual nós fomos, muda a nossa maneira de pensar, né? A gente foi lá para poder contribuir um pouco com o sofrimento dessas pessoas, que eles queriam conversar muitas vezes. Chegava um paciente no hospital e o que o senhor está sentindo? O que eu posso lhe ajudar? Aí eu estou sentindo tristeza. Então isso realmente mexe com o profissional e é uma experiência que nós vamos levar para a vida toda. Quero agradecer e quero parabenizar vocês aqui, a Priscila também, né, que participou dessa ação. E eu fico muito feliz de recebê-los aqui, né, de vocês compartilharem um pouquinho dessa vivência, porque normalmente o pessoal não tem noção, né, tamanha dimensão do que é participar de um evento como esse como voluntário. Então, quero parabenizá-los, vocês aqui, viu? Muito obrigado. A gente agradece essa oportunidade de estar aqui com você. É isso, eu acho que a gente, né, Hamilton, a gente fez um trabalho de levar a enfermagem para a população lá, os cuidados, e representando aqui o SAMU, né, representando aqui o Sul de Minas. É isso, fica à vontade, pode deixar seu... Nós levamos o jeito mineiro de ser, né? Nós tivemos uma recepção muito boa do pessoal do Rio Grande do Sul. Nós somos um povo muito acolhedor. Isso ajudou bastante, porque quando o nosso sotaque, na hora de a gente falar, eles perguntavam, vocês são da onde? Nós falamos, nós somos de Minas Gerais. Então eles tinham uma positividade. Legal. E a gente, naquele jeito mineiro de brincar, de acolher, de levar o que nós estamos acostumados a fazer, soou um pouco diferente para eles, porque eles são um pouco mais retraídos. E perceberam que nós levamos foi carinho, levamos muito amor para eles. Um pouco mais de leveza também. Levamos para eles, né? Paz, levamos tranquilidade e mostramos para eles que a gente estava ali para poder dar o nosso melhor para eles. E eu também agradeço imensamente a nossa instituição, a qual investiu e teve a credibilidade de nos enviar para poder cumprir essa missão, e eu acredito que nós fizemos com muito louvor essa missão lá. É isso, nossos parabéns aqui então a esse time, né, aqui do SAMU, que representou o Sul de Minas aí nessa força-tarefa lá no Rio Grande do Sul.